No mês da mulher, a Câmara promove aula demonstrativa de defesa pessoal para servidoras. Dia do Consumidor, Procon Câmara fala sobre direitos e deveres de clientes e empresários. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. Dando seguimento ao calendário especial do mês da mulher, o Centro de Atendimento ao Cidadão CAC promoveu na última quinta-feira, aqui na Câmara Municipal, uma aula demonstrativa de defesa pessoal para servidoras da Câmara. O mês de março está sendo marcado por ações voltadas às mulheres na Câmara Municipal. E nesta quinta-feira, dia 14, o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, realizou uma aula de defesa pessoal básica para as servidoras da casa. A ação é importante para ajudar a preservar a segurança das mulheres, uma vez que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. É o que aponta a pesquisa do Data Senado, divulgada em novembro de 2023. As técnicas foram ministradas pelo professor Marcos Aurélio, que falou que a defesa pessoal é essencial para evitar agressões. O Muay Thai, ele dá uma percepção assim para a pessoa em questão de ficar mais atento, dá aquela percepção dela perceber o que está acontecendo em volta do ambiente que ela está. Então, esses reflexos trabalhado dentro da academia. Isso, pessoal, é treinado, todo mundo tem um reflexo, mas se ele não for treinado, não tem como. Então isso, no dia a dia de treino, cada treino que você faz ali, você sobe um pouquinho sempre no seu cardio, a gente vai trabalhando sempre com esse reflexo da pessoa, fazendo com que ela esteja sempre atento ao ambiente que está em volta. Quem vivenciou a experiência valorizou a iniciativa. De grande importância, para a gente que é mãe, para estar levando conhecimento para dentro de casa, por causa da violência, tanto na rua como a violência doméstica também, Eu tenho filha, eu quero passar isso que eu aprendi aqui hoje para ela também, Além de um instrumento de defesa, os movimentos de artes marciais são educativos e favorecem a saúde física e mental. O presidente Caio Valassi reforçou a importância de promover ações que preservem a segurança das mulheres. Esses movimentos que a Câmara está fazendo, ele vem de encontro com um apelo muito grande da sociedade moderna, sobretudo numa sociedade ainda muito confusa do ponto de vista ao respeito da mulher, ao comportamento, a forma de lidar com situações de risco. E eu tenho certeza que as mulheres aqui da casa, elas estão bem satisfeitas, porque a gente tem dado todo o apoio necessário, prestigiado, e sabemos que elas são a força de trabalho da Câmara Municipal. Elas têm o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa admiração. Continuamos falando sobre o mês das mulheres. Hoje, a série Mulheres da Cidade, Histórias de Verdade, mostra a rotina da motorista de transporte coletivo Ivânia Lopes. Só podia ser mulher. Os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal de 2022 indicam que dos 99.311 condutores envolvidos em acidentes de trânsito, apenas 11.480 eram mulheres, cerca de 12% do total de condutores. Os homens são a maioria dos motoristas habilitados no país, mas a diferença é bem menor do que a proporção de vítimas. Conhecidas por terem maior cuidado e cautela ao dirigir, elas pilotam hoje o que querem, inclusive ônibus de transporte público. É o caso da Ivânia Lopes, que vamos conhecer hoje. Ela está na Turi há 10 anos e há 7 anos trabalha como motorista de transporte público. Eu me inspirei em mim mesma por mudar de profissão, querer uma coisa melhor, E quando eu cheguei aqui na empresa eu vi algumas mulheres trabalhando, aí eu perguntei para o meu fiscal, a gente tem possibilidade? Tem, então eu corri atrás. E esta é a rotina da Ivânia. Das 16 horas até as 2 da manhã, ela é quem leva os 7 lagoanos até os seus destinos. E às vezes esse trajeto pode ser um pouco agitado. Entender o pessoal, o povo, a população,
pessoas em si está muito difícil, né? As pessoas, eles estão muito estressados, né? E nós pegamos gente com muito problema, né? Gente que brigou no serviço, que brigou com o marido, que brigou com o filho. Então a gente tem que ter um jogo de cintura bem bacana, tem que estar bem estruturado, bem descansado, dormir bastante, alimentar bem, para a gente fazer um trabalho com sucesso no final. Ivânia afirma nunca ter tido grandes problemas no trabalho, por ser mulher e desempenhar uma função que já foi considerada coisa de homem. Mas dá um recado que vale para qualquer situação. A gente quer servir, bem servido, né? E ser respeitada também, né? A gente busca por esse direito. Como a maioria das mulheres brasileiras, a motorista concilia a rotina profissional com a de dona de casa. É pesado, sim. Então a gente tem que deixar de fazer algumas coisas para fazer outras, né? E nesses 10 anos de empresa que eu estou aqui, eu nunca faltei, nunca trouxe um atestado, nunca cheguei atrasado, sempre muito pontual. Então você tem que rebolar, você tem que deixar de fazer às vezes muita coisa para você mesmo para estar servindo. Mas é a própria família a razão de tanta determinação e renúncia. A gente se comunica no videochamada, né? Ele me incentiva muito a estar aqui, né? Porque o motivo de eu estar aqui também é por ele, né? Porque eu converso muito com ele. Levar qualidade para o trânsito e para o transporte público é uma especialidade feminina. Isso quem diz é Márcio Costa, auxiliar de tráfego. Sabedoria, né, agrega qualidade, né, e sem falar do poder feminino, né, dentro do transporte nosso aí, né, agregando aí simpatia e atendimento e profissionalismo também. Ivânia vai além e valoriza quem se torna a sua companhia diária. Os meus passageiros mesmo, vou ser sincero, porque sabe aquele negocinho das pessoas entrarem, oi Ivânia, pega na minha mão, sabe? Então o relacionamento que eu tenho com passageiros mesmo é muito bom, isso me incentiva, isso me dá motivação para continuar. Todas as sextas-feiras deste mês de março, a TV Câmara está exibindo uma história de uma mulher de verdade de Sete Lagoas. Agora a previsão do tempo. Em Sete Lagoas, o sábado deve ser de sol, com algumas nuvens, e não há previsão de chuva. Já o domingo deve ter aumento de nuvens na parte da manhã e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. No próximo bloco, Dia do Consumidor, veja os direitos e deveres de lojistas e empresários. Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor e a repórter Marcela Pontes conversou com o gerente do Prococâmara, Rui Correia, sobre os principais direitos e deveres de clientes e empresários. 15 de março é o Dia do Consumidor. A data visa conscientizar as pessoas e as empresas sobre seus direitos e deveres. A data reforça o compromisso e a ética que se deve manter na relação entre fornecedores e consumidores e lembra de se fazer cumprir todas as leis que protegem ambas as partes. O Procon Câmara reforça a importância dessa data e conscientiza os consumidores sobre os cuidados que se deve manter não só nessa época, mas durante o ano todo. A relação de consumo está no nosso dia a dia. Quando saímos de casa, né, seja na padaria, na farmácia, um carro a ser arrumado, enfim, é nosso hábito diário. E o Código do Consumidor veio para pautar algumas diretrizes sobre essa relação de consumo, tá? Trazendo direitos e deveres tanto do fornecedor quanto também do consumidor. Nessa relação, faz-se necessário reforçar principalmente alguns direitos inerentes ao consumidor. Seria, por exemplo, um direito de arrependimento. Você vai numa loja física e faz uma compra, tá? Essa loja, ela não tem a obrigação legal de devolução do produto, até porque você foi lá, experimentou, olhou, a não ser que esse produto seja com defeito, tá? Aí sim, mas as lojas normalmente fazem essa política de devolução e de troca exatamente para não perder a clientela, tá? É uma política da loja, mas nada legalmente instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Já se essa compra for realizada fora do domicílio, ou seja, via internet, por telefone, ou mesmo alguém que vai na sua casa fazer uma venda, aí sim você tem um direito de arrependimento, que seriam 7 dias, tá? Para você arrepender, e o fornecedor teria que te restituir o valor pago, inclusive o frete. E um detalhe, tá? Não é necessário justificar o porquê do arrependimento. Para manter uma relação comercial bem-sucedida, a ética e o bom senso são fundamentais. Por exemplo, você vai também no supermercado, vai comprar e tem 2 preços do mesmo produto. Tá? É direito seu,
certo? Você ir lá optar pelo menor preço. Agora, há um bom senso. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina a boa-fé na relação de consumo. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, que um produto está lá R$100, tá? O produto custa R$100 no mercado e está lá R$10. Obviamente que houve um erro material, né? Então você não pode usar o seu direito do Código de Defesa do Consumidor para poder usufruir desse sentido. O gerente do PROCON cita algumas reclamações recorrentes que chegam ao órgão. Juros abusivos, cartão de crédito, tá? E lamentavelmente consignados. Infelizmente o pessoal explora, né? O pessoal mais idoso e chega, pega o INSS e olha lá, olha, você tem uma margenzinha para um empréstimo. Eu vou te fazer um empréstimo, tá? Vão ser parcelas suaves, pequenininhas. Aí te emprestam em R$1.000, por exemplo, né? E você vai pagar 2, 3 vezes mais que isso. Lamentavelmente, é uma das coisas que mais acontece aqui. E deixa um alerta para toda a população. O que eu recomendo é sempre tomar muito cuidado, não comprar com o coração. A gente vai, olha, pensa, analisa, tá? Olha se cabe no orçamento, para evitar o endividamento. O PROCON Câmara funciona de segunda a sexta-feira, de 12 às 17 horas, mediante agendamento, e traz uma novidade para a próxima semana. Nós convocamos os bancos, sabe, vários bancos, Itaú, Bradesco, vários bancos, para virem e tentarem renegociar essas dívidas dos consumidores. Como tem um Desenrola Brasil, nós adaptamos um Desenrola Sete Lagoas, então o público-alvo será aqui de Sete Lagoas, tá? Então lembrem, semana que vem, do dia 18 ao dia 23, PROCON Câmara, PROCON Executivo, irão realizar o Desenrola Sete Lagoas, tá bom? Se você está com dívida com bancos, nos procure. O Dia do Consumidor surgiu em 15 de março de 1962. O então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez um discurso salientando os direitos dos consumidores, que envolve a informação, a segurança, além do direito de escolha, entre outros. Desde então, a data tornou-se um símbolo global da luta por esses direitos, incentivando a reflexão e a ação, tanto por parte das empresas quanto dos consumidores, para garantir práticas de comércio justas e transparentes. E agora vamos aos destaques dos sites de notícias de Sete Lagoas. O Mega Cidade conta que 13 municípios de Minas Gerais participaram de pesquisa para avaliar sequelas da Covid-19. O site setelagoas.com.br fala sobre a parceria entre Prefeitura e Conafer para melhorar a genética de rebanhos bovinos em Sete Lagoas. Já a Folha de Sete Lagoas alerta para site falso do Detran e que moradora da cidade teria caído no golpe. E daqui a pouco, os destaques do esporte. Não saia daí. E agora o esporte. Foi divulgada a data da tradicional Corrida do Democrata. O evento será no dia 8 de setembro e celebrará os 110 anos do clube. As informações sobre valor de inscrição e os detalhes serão anunciados em breve. Um ano considerado especial para o Democrata, que nesta temporada vai disputar o módulo 2 do Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro. Na última semana, uma peneira foi realizada pelo clube para complementar o grupo de atletas que vai compor o time, mas ainda não houve aproveitamento. Alguns nomes já estão acertados, mas por estarem envolvidos no Campeonato Mineiro do Módulo 1, ainda não serão divulgados. E quem chega para falar sobre mais esportes é Gabriel Borges, atualizando o boletim esportivo. O Atlético está próximo de anunciar mais um reforço. O Galo encaminha a contratação do meio-atacante Robert, que está no Atlético. Nos últimos dias, as conversas evoluíram e o Atlético deve desembolsar R$1 milhão pelo empréstimo com opção de compra até o final da temporada. O jogador deve ser inscrito somente em abril, por já ter participado do Campeonato Mineiro com outro time. No estadual, são 8 jogos, com 4 gols e 2 assistências, o que despertou a atenção também de outro time da Série A, o Vasco. Porém, seu destino deve ser mesmo o time mineiro. A equipe alvinegra entra em campo neste domingo, às 7 horas da noite, pela volta da semifinal do Mineiro, com a vantagem a seu favor. O técnico Felipão destacou em coletiva que a escalação de 2024 será diferente da de 2023, por ter agora Alisson Santana, um ponto agressivo que faltava no ano passado e que dá mais tranquilidade ao lateral Saraiva.
Com isso, o alvinegro deve ir a campo com Everson, Saraiva, Bruno Fux, Gemerson e Arana, fechando a defesa. No meio-campo, o volante Batalha e mais à frente Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Pelas pontas, Paulinho e Alisson, e fechando o ataque, Hulk. O Cruzeiro está próximo de oficializar o empréstimo da jovem promessa Fernando, que deve ir para a Ferroviária de São Paulo para a disputa da Série C. O atacante tem 18 anos e foi afastado da Raposa desde o final de fevereiro, após ter participado de uma festa particular. Pela Copinha, o jogador anotou 4 gols e 4 assistências em 8 partidas. Pelo comando de Larcamon, ele fez 3 jogos. Além de Fernando, o atacante João Pedro, que vinha brigando pela titularidade, e Henrique Silva também estão afastados e treinam separados dos companheiros do Sub-20. Se tem jogador saindo, tem possível renovação. O lateral Marlon e a diretoria do Cruzeiro estão bem próximos de chegarem a um novo acordo. Nas últimas semanas, o jogador foi sondado por times da Série A, como o Internacional. Mas Marlon deve seguir na terra do pão de queijo. A Raposa joga neste sábado às 4h30 da tarde contra o Tombense, pelo jogo decisivo da semifinal. Por ter feito a melhor campanha, o empate classifica o time celeste. Devido às expulsões de Marlon e Zé Ivaldo, o Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, William, Neres, João Marcelo e Vidalba na lateral esquerda. Os volantes, Lucas Romero e Lucas Silva. E mais à frente, Matheus Pereira e Vital. A dupla de ataque deve ser Arthur Gomes e Dineno, que não foi titular no último jogo por desgaste, mas deve ser o cotado a começar o jogo, já que treinou junto com a equipe no treino de ontem. Por hoje é só, Raquel, nós voltamos na segunda-feira com mais futebol. Obrigada, Gabriel. E os julgamentos do Atlético e do volante do Cruzeiro, Lucas Romero, aconteceram na noite desta quinta-feira. O time alvinegro foi multado em R$40 mil pelos cantos homofóbicos entoados pela torcida. O time foi absolvido das incidências de objetos arremessados no campo e invasão. Já o meio-campista celeste foi apenas advertido pela expulsão no jogo contra o América na fase de classificação e estará à disposição do técnico Nicolás Larcamon para a decisão da final. E o Jornal da Cidade fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até lá.